somos o grupo composto por Danúbio, Jerônimo, que sou eu, Jéssica, Juliana, na atividade da disciplina Metodologia de Ensino de Educação Física, nas primeiras semanas, semana 1 e 2. E hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre duas temáticas: a pesquisa sociocrítica sobre o ensino de educação física e a formação de professores, e o currículo e a didática na educação. Foram 3 textos que foram colocados para a nossa leitura, e agora nós vamos conversar sobre essas temáticas do texto, né? O primeiro é a pesquisa sociocrítica sobre o ensino de educação física e a formação de professores. É um texto que elenca alguns pontos importantes para a nossa prática diária, né? Ele faz uma análise sobre as pesquisas voltadas para o ensino de educação física, na formação de professores, diante das abordagens do movimento renovador da educação física, no encosto temporal de 10 anos, 10 últimos anos, e traz alguns elementos importantes, né, para a gente analisar, fazendo uma reflexão para a gente tentar fazer um rompimento do tecnicismo, do positivismo, que ainda tem uma forte influência, né, nas habilidades colocadas nas aulas de educação física, na formação de professores, gerando assim um conflito entre o discurso dito crítico e também a prática pedagógica tradicional, que ainda graça aí pela grande parte aí do professorado no nosso dia a dia. Eu vou passar a palavra para os demais colegas para eles tecerem mais alguns comentários. Eu acredito que é interessante, ao ler esse texto, entender a perspectiva sociocrítica não como um ensino normal, mas um ensino que tem como objetivo um processo social, político e cultural, no qual os professores não apenas aplicam métodos, mas também eles atuam como agente de transformação dentro da perspectiva nas suas aulas. É necessário, então, compreender que a escola ela não pode ficar restrita ao desempenho apenas motor ou ensino de um esporte de forma tecnicista, como você acabou de abordar, Jerônimo. Mas nós devemos considerar questões que vão além disso, como a inclusão, a diversidade, valores democráticos, a justiça social. É muito importante repensar a nossa prática após uma leitura de um texto tão reflexivo. Quando eu li esse texto, né, essa pesquisa sociocrítica, eu senti um impacto muito direto na minha prática. Essa teoria nos convida a uma atuação reflexiva, inclusive crítica, mas na realidade encontramos ainda é marcada por um modelo muito técnico, como o Jerônimo falou, muito técnico, esportivizado na aula de educação física. Muitas vezes esse modelo coloca o esporte de alto rendimento como centro da aula, e com isso esquecemos que a quadra é também um espaço de socialização, de acolhimento e de formação humana. Eu mesmo confesso que já me vi reproduzindo essa lógica, mesmo sabendo que ela pode gerar até exclusão. Afinal, nem todos os alunos se identificam com esse padrão de aula. Questões fundamentais como gênero, raça, diversidade corporal ainda não ocupam o lugar que deveriam ocupar nas práticas cotidianas. E isso me provoca a pensar: será que estamos preparando nossas aulas para todos, ou apenas aqueles que já têm facilidade com o esporte? E lendo essa pesquisa sociocrítica, senti um impacto muito direto na minha prática constante, né, na sala de aula. Danúbio, e o que você estava falando e vendo o texto, é bem aquilo que o texto fala, que às vezes a gente fala que somos professores críticos, mas quando a gente vai para a realidade, não é isso. Na pesquisa mesmo mostrou que tinha professores que diziam ser críticos, mas quando perguntou para os alunos falaram, não, ele não é crítico. Então, às vezes a gente tenta fazer, mas a gente foi tão treinado no tradicional, que às vezes é difícil romper com esse tradicional. É por isso que a gente está aqui, né, para tentar melhorar nossas ações, nossas práticas pedagógicas, mas a gente tem que se policiar no momento da nossa prática. Porque às vezes no momento que a turma tá bagunçada, né, porque eles olham a bagunça como aquilo que quem trabalha na educação infantil é o explorar da criança, no Fundamental 2, no médio, a gente acha que é uma bagunça. Então, quando a turma tá bagunçada, a gente já vem com a prática tradicional. Então, se a gente não se policia em sala de aula, se a gente não policia nas nossas aulas práticas, a gente sempre volta para o tradicional. E por isso que até o estudo fala que é difícil você ter pesquisas sociocríticas. Porque a maioria, por mais que fala que é crítico, não é. Acaba caindo no tradicional. Isso acaba também caindo na questão da formação dos professores, né? A nossa formação, ela teve esse déficit de, embora tenha trazido as teorias críticas para a gente refletir, né? Ter o conhecimento delas, a prática delas na sala de aula, desde a época dos estágios, foi muito deficitária, né? E aí a gente já pode fazer um link com o segundo texto, né? Das finalidades educativas escolares e a escola socialmente justa, que traz aquelas 3 visões de justiça escolar, né? Educação de resultados, que é essa que a gente vê aí mais presente no nosso cotidiano, né? Até pela própria BNCC traz isso, né? Que a educação ali que quer formar um trabalhador, né? E não um sujeito crítico. A segunda visão, que é aquela que foca nas diferenças entre as pessoas, os grupos sociais, valoriza a diversidade, a pluralidade das experiências, no entanto, nem sempre valoriza o conhecimento em si. Que aí vem a terceira visão da educação escolar mais justa, que busca o desenvolvimento das capacidades humanas, por meio dessa apropriação do conhecimento científico. Então, acredito que, pegando essas 3 visões, principalmente a segunda e a terceira seriam aquelas que contribuiriam melhor para essa nossa prática crítica, né? Mas é um desafio constante a gente colocar isso em prática, levar o conhecimento científico e também atender a diferença, a diversidade no nosso dia a dia de aula. Jerônimo, e esse ano é ano de DEB, então eu não sei como está na escola de vocês, mas lá na escola é treino para o SAEB e SAEB. Tanto é que para todas as outras disciplinas, para a gente focar em português e matemática. Justamente o que o texto traz, né? Foco nos resultados. E se não tem resultado, não tem premiação. Eles já mexem no bolso do professor para forçar o professor e a escola a cobrar isso do aluno. Então, assim, tá muito complicado. Eu estou tendo aulas de português, de interpretação de texto,
discutindo descritores. E o que isso tem a ver com a nossa prática de educação física? Como fazer um ensino crítico, uma aula sociocrítica, mediante a essa cobrança de resultado? Então, eu acho bastante complicado e foge da nossa alçada. Igual até tem um texto que fala na autonomia da escolha de conteúdos. Nós não temos essa autonomia. Ela vem pronta, fechada, da matriz da SEDUC. Então, nós não temos essa autonomia. Precisamos compreender que ensinar está além disso, né? Não é só seguir um roteiro, mas compreender que a função social do professor dentro da escola é gerar neles, né, cidadãos que sejam ativos, críticos, solidários na sociedade, mas o nosso currículo ele vem engessado. Nós não temos autonomia e temos que lutar contra todo um processo que já existe e precisamos lutar contra isso e não temos força. Eu acredito que a consciência política, a responsabilidade social é algo extremamente importante estar dentro das nossas aulas. Trabalhar isso também nas nossas aulas, mas dentro de uma curricular já estabelecida, quase que fica impossível. O segundo texto aí, né, o de Libani, inclusive até fala sobre isso, né, a gente ter esse domínio, né, do conteúdo, né, a gente ter esse controle do conteúdo, e a gente percebe o seguinte, assim, que tem muitos profissionais, pelo menos na minha unidade, que são de áreas específicas. Por exemplo, eu sou pedagogo, né, e sou formado em educação física. A gente percebe assim que o pedagogo, ele não tem um conhecimento de, por exemplo, português, matemática, que tá ali dando aula dessas disciplinas, né, e a gente percebe assim, aquele pedagogo que tem, igual na minha unidade, tem uma professora que é formada em matemática, ela tem mais facilidade. Ela, inclusive, modelou ela na sala do 5º ano. Por quê? Porque cobra-se o português e a matemática, e ela é ótima professora de matemática, ela tem um domínio assim, do conteúdo, de uma didática, que, por exemplo, no meu caso, eu não teria na disciplina de matemática. Já nas aulas de educação física, esse tempo atrás, ela até me propôs lá de trazer os alunos dela, né, do 5º ano, para fazer atividade com os meus do quarto, porque eu tenho um maior domínio, né, da disciplina de educação física, porque eu sou formado em educação física, e ela já em matemática. Então, eu percebo assim que esse conhecimento pedagógico, né, inclusive no texto de Libani ele fala sobre isso, né, esse conhecimento pedagógico para planejar aulas mais inclusivas, mais diversificadas, né, também parte dessa prática, né, dessa formação, né, quem é formado em pedagogia, tem mais aquela facilidade de tá na parte da didática, né. E quem é formado em área específica tem mais conhecimento para dar aula para aquela determinada área ou conhecimento específico, aquela disciplina específica, né? Que foi o que eu citei aqui, tanto a minha parte de formada em educação física e a outra professora formada em matemática. E querendo ou não, a gente está nesse contexto de rendimento, né? As escolas, o sistema está cobrando rendimento para entregar os alunos já alfabetizados, né? Seja em português, seja em matemática, que são as disciplinas carro-chefe de toda a unidade, né? Pelo menos aqui na minha unidade, do 1º ao 5º ano, né? Que é cobrado. Boa responsabilidade, né? Do conhecimento, né? Que o Danilo trouxe para a gente, é um conhecimento disciplinar e conhecimento didático, né? Muitas vezes a gente perde um pouco, né, quando a gente é focado igual nós, da área de educação física, fica um pouco deficitária a parte didática mesmo, do ensino, né, do conteúdo, né, e ele coloca bem destacado essa convergência, né, esse conteúdo pedagógico, conhecimento pedagógico do conteúdo é importante, mas também é importante a teoria do ensino do desenvolvimento humano, né, que é até a teoria do Bachelor, que ele aborda no texto. Então a gente tem que lembrar disso, não dissociar esses conhecimentos em si, ter esse ponto de conexão, né, se esforçar para que a gente consiga, na prática, ter essa conexão, não apenas na nossa fala, na nossa teoria, que a gente tenta fazer muitas vezes, né. É dentro dessa proposta, né, da didática, que eu queria trazer uma consideração. Porque a gente precisa compreender, né, que a mediação entre conhecimento científico e a experiência do estudante é como a didática deve ser vista, deve ser entendida, né, nas nossas aulas. Porque, na verdade, a gente precisa respeitar a diversidade e respeitar aquela criança e o conhecimento que ela traz já de casa. E o que a gente observa hoje dentro da realidade da escola é que a gente não consegue alcançar isso. A gente tem tantas coisas para fazer ao mesmo tempo que a gente não consegue alcançar aquilo que seria o primordial. Então, eu olho para a educação e vejo aquilo que seria ideal e vejo a minha realidade, ainda tem um caminho muito distante para a gente alcançar esse processo. Mas isso tem muito a ver com a formação inicial, né? Porque como o texto mesmo diz, nós que somos de áreas específicas, a gente tem 3 anos praticamente só da área específica nossa, e 1 ano de didática, e olha lá. E os professores da área específica tratam o conteúdo como tecnicista. Técnico, olha, vamos pôr o vôlei, a manchete é assim, pronto. Não trabalha aquela questão didática dentro do voleibol, não trabalha a didática dentro dos outros esportes, dentro da dança. Então, assim, eu acho que o erro, a falha em si tá lá na formação inicial. E aí, depois de anos de prática, é difícil pra gente se reinventar, se refazer nesse meio. Então, por isso que a gente vê, então, vários professores que viram rola bola, porque de tanto tentar, ele mesmo já se frustra e abre mão. E aí vem as pressões de fora, vem, igual a tutora tá lá na escola toda semana cobrando resultado. Eu não tenho quadra quase todos os dias, porque tá tendo reforma, com a reforma tem algumas salas que não tem. Então, tá em déficit a sala de aula, não tem onde pôr aluno, então vai colocar onde os alunos? Na quadra. Então, como que eu faço? Eu elaboro, eu faço um planejamento, chego na quadra para ministrar minha aula, não tem como, porque eu tenho outras turmas lá dentro. Então, assim, a nossa realidade tem sido difícil de colocar em prática aquilo que a gente tenta. Eu falei até pro meu coordenador, que ele é professor de educação física. Eu estou em crise justamente por isso, porque a gente está estudando uma coisa e quando eu chego para a realidade, eu não consigo colocar em prática, porque eu não tenho material, eu não tenho espaço, eu tenho várias turmas na quadra. Então, como que a gente planeja uma coisa, chega lá, não dá, a gente entra em crise. Mas, acredito, se tivesse nessa formação inicial, a gente já chegaria aqui melhor preparado para lidar com essa realidade que a gente está vivenciando hoje na escola. Inclusive, né, o terceiro texto aí que a gente teve aí, que é Finalidades Educativas Escolares e Escola Socialmente Justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural de Libani Silva, ele reforça, né, essa questão, né, de uma diversidade social e cultural, de uma escola mais justa, né, socialmente mais justa. Já pensando assim, não focar só em algo, né, aquilo, e sim na formação integral do indivíduo, do aluno.
né? Uma escola que articule tanto a qualidade curricular com a diversidade, a questão, sem abrir mão de nenhuma das duas, né? Mas quando eu olho para essa realidade, eu vejo muitas vezes a inclusão, igual nesses casos aí, é tratada apenas como matrícula, né? Só o aluno está ali na sala, mas sem os apoios e estratégias necessários para a sua aprendizagem, que realmente aconteça, né, de fato. E o currículo continua rígido, né? Como vocês falaram aí, né? Continua uniforme, aquela coisa rígida, né? Como se todos aprendessem da mesma forma, no mesmo ritmo, com os mesmos interesses. E essa falta de flexibilidade ingesta o processo de ensino e impede, né, que a escola dialogue com a singularidade, né, a individualidade de cada estudante. E a gente percebe isso, né, nas escolas, né, que cobra só professor matemática, ainda mais nesse momento agora, não pode fazer barulho com as aulas de educação física. Eu tenho um privilégio porque eu sou pedagogo e dou aula de todas as disciplinas. Todas as 8, 9 disciplinas. E lógico que eu tenho mais familiaridade da minha formação, que é outra formação de educação física. Mas, claro que eu vou ter que me cobrar mais naquela outra, né, que é português, matemática e outras disciplinas, né. Então eu vejo esses 3 textos aí, né, apesar das diferenças, eles conversam, eles dialogam, né, um com o outro, parece que um vai puxando o outro, né. Eles conversam com alguns pontos centrais, eles discutem, né, para superar esses modelos tradicionais, aproximar a teoria e prática, né, que está muito assim, constante no segundo texto, transformar o discurso da inclusão em ações concretas, né. E essa convergência que mostra que não se trata apenas de teoria acadêmica, né, mas de uma necessidade urgente para a educação básica, todos, né, as unidades, né. Nesse texto, eu vejo e penso que a escola não é neutra. A escola tem um poder tão grande, e ela é marcada por tantos contextos sociais, tantas exclusões históricas, e hoje, esse momento que a gente vive hoje, né, vamos dizer desse momento agora, mesmo no mestrado, mostra para mim, e eu acho que para cada um de vocês, um tempo de um despertar, de trazer de volta essa importância, essa função essencial da escola, que continua sendo ainda a socialização desse conhecimento, articulando a necessidade dos alunos, as condições concretas dos alunos, e exigindo cada vez de nós, professores, uma maior sensibilidade social, uma busca, né, diária por formação sólida e um compromisso ético e político, com a nossa prática mesmo, com o nosso dia a dia. Diante de tantos desafios, nós não podemos parar, nós temos que cada dia acreditar que a gente vai conseguir fazer, sim, o nosso melhor, né, o melhor trabalho possível para com todos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade nesse período, né, de tempo. Apesar do caos, né, que a gente vive, assim, a gente tem que ter esperança, né, de não desistir da nossa prática, né, de seguir em frente com esses ideais que a gente está construindo, que a gente está se apropriando desse conhecimento, né, e é no dia a dia mesmo, assim, na prática, a gente lutar, né. Tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai dar tão certo, tem dia que a gente acha que deu uma aula maravilhosa, mas vamos parar para analisar, não foi tão boa assim. Mas vai ter dia que a gente sai cabisbaixo e foi uma aula que marcou os nossos alunos, né, que deu essa oportunidade deles ter essa autonomia, de ter essa liberdade de pensamento. Então, juntos aí a gente está construindo, mesmo que seja um passo de formiguinha, algo melhor, né? Mas eu acredito nisso. Eu acho que esses textos vêm até para dar um pouco de esperança, para a gente não desistir desse caminhar que a gente se propôs a fazer. Esse momento é um chamado novo à responsabilidade pedagógica, diante da diversidade, propondo uma visão da escola que não apenas ensina, mas também a gente precisa compreender que a gente transforma realidades. Porque, vez ou outra, eu estava sábado lá, sexta-feira na universidade, encontrei uma ex-aluna minha, lá na universidade, fazendo educação física, toda empolgada, toda feliz. Isso me deixou extremamente radiante, porque eu vejo que, mesmo com tantos desafios, a gente ainda consegue transformar realidades. Ver um aluno ali na Universidade Federal de Goiás me trouxe muita alegria no coração. Precisava compartilhar isso com vocês. Eu estava falando assim, os 3 textos, né, passa essa responsabilidade, né, para nós, né, professores, né. Eu vejo assim, o quanto a gente está, a gente já está aprendendo coisas que na formação nunca imaginei e nem tive essa oportunidade, né. Hoje, inclusive, estava assistindo a live do Demerval Saviani e ele também, parece que ele estava falando, inclusive, sobre esses textos que a gente estava lendo, dessa questão da responsabilidade nossa de profissional, do professor, a questão de darmos, né, sentido, né, a essa profissão nossa, né, e levar, né, essa parte crítica, reflexiva também para os nossos alunos, né. Justamente, a gente tem que utilizar as nossas aulas para levar essa reflexão. Igual esse bimestre passado eu estava com os segundos anos falando sobre a importância, a valorização da mulher no esporte. Então eu tento trazer para as discussões da aula essas questões sociais. A mulher no esporte, o homem na dança, porque por mais que o homem está no esporte, mas e a dança? Tem esse preconceito. Então eu tento levantar esses questionamentos nas minhas aulas. A questão econômica, eu trabalho numa escola de periferia de Aparecida de Goiânia, então lá a maioria é a minoria, né? Então lá todo mundo tem questões muito complicadas, igual essa semana, teve uma aluna que acordou 5 da manhã com a casa dela pegando fogo. Então ela perdeu tudo. Então, assim, lá tem questões realmente, histórias que se a gente for parar pra ouvir, a gente chora de tanta coisa que acontece lá. Então, essa questão da social, financeira, não tem essa desigualdade entre eles. Mas o que eu tento mostrar pra eles é que se eles querem ir além, eles têm que ir através dos estudos, através dos questionamentos, tentar mudar a realidade que eles estão, mas isso dentro da nossa aula. Só que eu acho que não deveria ser somente na aula de educação física, né? Porque a gente é um pedacinho. Igual eu tenho 2 aulas, mas porque eu estou no CEPI, mas regular tem uma aula só no ensino médio. Então, como que em uma aula um professor consegue levantar todo esse questionamento? Então, eu acho que isso aí deveria ser uma discussão muito maior e deveria ser inclusa no PPP da escola, porém, como tem essas cobranças por resultado, acaba que pode até estar lá, mas fica um pouco deixado de lado. Eu acho que o nosso grupo aí discutiu, né, sobre os 3 textos, né, que foi nos passado, né, e eu acho que teve a reflexão, a crítica, trouxe, né, para dentro da sala de aula e levou também, né, para dentro da universidade também os nossos conhecimentos e estamos trazendo também para dentro da sala, né. Então eu vejo assim que nós somos nós, né, professores, que damos realmente sentido a esse, vamos falar assim, a esses estudos que nós estamos tendo e que estamos trazendo para a nossa realidade, né.
Então, fica assim um convite, né, que façamos diferente, né? Façamos diferente o quê? A nossa prática constante, né, no dia a dia, né? E um chamado para uma prática pedagógica mais consciente, mais humana e, sobretudo, mais justa, né, como foi discutido nos textos.